Antigamente tinha os lápis, né? Que era um espetáculo. Hoje nem mais os lápis não prestam. Aquilo que eu aprendi quando era guri, até meu pai morrer, tá tudo escrito dentro do meu cérebro. Nem o capeta não me tira dali. Em casa, eu e a mulher falamos brasileiro, também italiana, tanto faz. Mas com as crianças sempre brasileiro, né? Se tu vem colocando os lambrequinhos de baixo para cima, né, Tondela? Tu vai ajustar lá em cima só. Daí tu faz, divide para os dois igual em cima, não tem diferença nenhuma. É. Mas me posso ajudar? Tá gravando? Inchiodo qua, vara. Non neanche a smusare. Aqui, bicho. Dentro qua, lixa de mão. Por dentro, por fora, por tudo. Tá? Ó, aqui dentro. Aqui. Agora, aqui. Aqui tem que ser, aqui faz assim, ó. Ela foi uma das casas, a primeira casa a ser tombada. E ela foi usada há muitos anos como símbolo de Antônio Prado, essa casa da Nene. E a que tem maior quantidade de ornamentos, que são os lambrequins. Casa da Nene. A Nene era uma comerciante famosa aqui na cidade. Ela tinha uma loja que vendia de tudo, desde joias até farinha de trigo. E aí ficou conhecido como um comércio, e aí a casa acabou ganhando esse nome. Aqui o detalhe interessante dessa casa é que ela tem, além da frente, a lateral, e atrás ela tem uma varandinha que também traz os lambrequins. Então ele deixa de ter só uma função estética, né? No ano da construção da casa não existia calha, essas calhas de metal. Então a função primeira dos lambrequins era escorrer a água da chuva para que ela não danificasse o madeirame da lateral. E depois de um certo tempo o elemento foi ganhando funções estéticas, né? O lambrequim é uma palavra francesa que tem origem holandesa. E ela significa ornamento que pode ser de madeira, de tecido ou de metal. O lambrequim não tem uma região específica de onde ele surgiu. Ele é um elemento europeu, ele aparece na Itália, aparece na Áustria, aparece na Holanda, aparece em diversos países da Europa. E ele foi trazido para cá, para Antônio Prado, pela imigração italiana. Então, Antônio Prado ele tem 48 casas tombadas pelo Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Ele é um conjunto muito expressivo, ele é o maior conjunto em madeira que a gente tem conhecimento no Brasil, da arquitetura preservada. Elas são consideradas arquitetura vernacular, construídas por construtores locais, elas não têm um projeto específico, mas se a gente olhar as características, alguns arquitetos afirmariam que elas têm características ecléticas em casas de madeira, elas têm proporção, elas têm uma certa simetria, elas têm adornos, os lambrequins são adornos. Ele tem essa função de servir como pingadeira do beiral, do telhado, que eu acho que em alguns casos a função estética sobrepõe a funcionalidade dele mesmo, né? Eu acredito que isso foi muito forte, talvez houve uma certa competição estética, né, na elaboração desses lambrequins. Essa casa aqui também pertence ao Centro Histórico de Antônio Prado. A família é Giacomo Gressana, né? E a origem da cidade e da construção da casa é Belfiore de Verona. Foi a origem da família Gressana. E essa casa aqui eles construíram entre 1904 e 1915, nesse período aí. E hoje ela pertence ao Centro Histórico de Antônio Prado. Aí, ó.
Essa aqui, ó, essa aqui é uma foto histórica de Antônio Prado, ó. Aqui dá para ver, essa foto é de 1896, logo no início da criação da colônia de Antônio Prado, porque Antônio Prado surge a partir de 1880, já havia imigrantes italianos vindo de Caxias do Sul, né, e diretamente da Itália, para formar o núcleo colonial de Antônio Prado. Ele surge oficialmente em 86, e essa foto aqui já é de 1896. E a gente pode perceber aqui a igreja, a antiga igreja, a Avenida dos Imigrantes e a Valdemiro Bocchese. Praticamente todo o centro histórico construído de madeira. Né? Era a arquitetura popular da imigração italiana de madeira. Né? Tinha lambrequins, pontes, postes, cercas, tudo de madeira. Né? Casas, galpões. Né? Ele parece tão pequeno, né? Mas ele tem mais de 1 metro. Tanto aquele do centro quanto esses aqui. E parecem iguais, mas não são também, tá? Os dos cantos tem um detalhe a mais que desce lá, ó. Que é um pouco diferente daqueles do centro. Esses provavelmente já foram restaurados. Mas se a gente notar na época que eles faziam, nenhum é igual ao outro. Cada um tem uma característica por ter essa construção manual, né? Feito com a serra-fita manual, que era movida ao pé ou ao braço aqui. Então eles faziam tudo isso manualmente. E uma característica interessante também que a gente vai notar é que cada casa tem um modelo diferente de lambrequim. A gente encontra, durante a pesquisa a gente encontrou versões semelhantes, mas não iguais. Lambrequim de botar nas casas. Me poro para que não faz, Angalu? Sim, mas muita gente fez isso aí. Aqui em Intervalo tem umas quantas pessoas que fez isso aí. Quando meu pai comprou as casas velhas aqui antigamente, tinha uma daquelas lá grande, de 2 andares, mas grande a casa, ele se lembra quanto é. E tinha os lambrequins em cima. E eu copiei daquela casa lá, copiei isso aqui. Porque o beralho, por exemplo, ele é assim, né? Por telhado assim. Então tu prende isso aqui ali no beralho, tá? Depois vem aqui a telha, o tabuinha. E essa aqui era aquela travessa que pegava aqui, ó. Fazia parede, depois em cima tinha os beralhos assim, né? Então isso aqui era assim, ó, reto aqui, ó. Então aparecia essa parte aqui e essa aqui. Essa aqui foi uma profissão e depois que larguei o caminhão, eu continuei, eu já estava sabendo como é que trabalhava com o torno. Então eu comecei a vir aqui, fiz o barracão e pau veio na mula. Bah, quantas viagens que ele fazia por dia, subir e descer por aqui. E passar o portãozinho. Aqui. E os lambrequins que ele fazia. Esse aqui é o último que ele fez, da casa do Nério Lete, no centro de Antônio Prado. Aqui acompanha o beiral da casa, ó, tá vendo? É, sim. O ângulo, ó. Ó. Viu? Que a filha mais velha, ela disse, pai, tu faz para os outros, por que tu não faz para a tua casa? Bah, ele disse, eu nunca me dei conta de me fazer para minha casa. Ele se meteu logo e fez os lambrequins. O meu marido, o Antônio Guli, ele colocou, ele fez, colocou, era tudo ele que se fazia. A primeira coisa é fazer o desenho, né? Na madeira. Eu fazia o desenho, tinha cópia, fazia o desenho, ele cerava. Cerava. E depois ele dava tipo uma lixada, aí isso ele fazia de noite na cozinha, para ganhar tempo, né? Mas tem que ter paciência. Cerava e, sabe, tem que ter muita paciência e concentrar.
Ele tinha que se concentrar, porque senão ia embora os dedos, né? Eu me lembro quando eu era pequeno, 7, 8 anos de idade, e eu ia até o Clube União aqui, né? Por isso que eu me lembro do Clube União como uma coisa viva de Antônio Prado. A gente não tinha nem noção que isso um dia pudesse ser um patrimônio nacional em função da parte histórica e cultural. Essa casa aqui do Pellegrino Graziotin, nós testamos esse lambrequim aqui, ó, que é o modelo de lambrequim que nós reproduzimos através de uma fotografia, que é essa fotografia aqui. Nós redesenhamos o lambrequim para a gente testar a recolocação do lambrequim nesta casa. Mas no centro histórico de Antônio Prado, muitas casas tinham lambrequim, que ao longo do tempo elas vieram sendo restauradas e o pessoal veio retirando os lambrequins, né? Como isso aí faz parte, esse rendilhado de um enfeite tradicional da arquitetura popular, nós pedimos para recolocar. Nós falamos com o proprietário, inclusive antes da Leonora Baggio morrer, ela tinha a intenção de recolocar os lambrequins. Se fosse feito no mesmo método que antigamente, que ia ser usado o serrote, né? A serrinha de ourives, arco de pua, lima, um trabalho bem artesanal mesmo, sem nada de maquinário. Já nós vamos trabalhar com maquinário elétrico para facilitar. Tu é instrutor aqui do Senai? Instrutor aqui do Senai de Antônio Prado na área da marcenaria. Então, veja que aqui ainda está faltando os lambrequinhos, ó. Que agora não vai mais faltar. Quanto dello furbo desse? Zociodi, Su. demo su. Demo su. Viu? E vá para te. Será que deixou o martelo? Eu adoro, eu sonho de noite. Sério? E trabalhar com madeira? Mas meu Deus do céu. Eu adoro. É que foi criada com o falecido nono, comecei com 9 anos a trabalhar com ele. Negócio de casa. Eu trabalhava com madeira. 9 anos eu tinha. Faz 61 anos que estou assim, ó. Ah, para mim é tudo bonito. Todos bonitos, eles são bonitos. Um mais bonito do que o outro. Olha, isso aqui eu adoro porque eu fui viajar para a Itália, eu vi muito lambrequim ali. É bem, olha, igual desse aqui, não adianta. É muito bonito. Mauri, Ciodi. Em brasiliano é prego, em italiano é chiodo. E perché non sbrega mia la madeira, tocca far così. Batte che te la ponta. A lei do tombamento ela é de 1937, né? A lei máxima do tombamento no Brasil. E aí, naquele momento, eles buscam uma imagem nacional. Então, para isso, eles estudam e entendem que a arquitetura luso-brasileira colonial é a imagem do Brasil. Na década de 90, junto com outras outros conhecimentos e pensamentos internacionais, se entende que a cultura do Brasil não é somente a cultura luso-brasileira. E iniciam, então, os estudos das culturas de minoria, da imigração de minoria. Italiana, alemã e outras, enfim. E Antônio Prado entra nesses estudos, sendo tombado, se não um dos primeiros, o primeiro conjunto de arquitetura representativo de uma cultura de imigração de minoria, que é a cultura italiana. Um pouquinho mais alto. O tombamento ele é um ato administrativo, ele é um registro documental de que essas arquiteturas, que no caso de Antônio Prado é o patrimônio arquitetônico edificado, ele tem valor de preservação para as gerações atuais e futuras. A população reage 1,80. e o tombamento ele é imposto, não foi uma coisa acordada com a população. E aí, de forma impositiva, ocorre o tombamento pelo risco da supressão dos imóveis, né? Desce, viu? Desce que tem abelha ali.
Depois da criação do núcleo colonial de Antônio Prado, lá depois de 1880, em 86, pela localização geográfica de Antônio Prado, ele já se destacava depois de Caxias do Sul, porque a rota, a Júlio de Castilhos, que passava aqui no centro de Antônio Prado, ia em direção a IP, os Campos de Cima da Serra, ligava a Serra, né, a Porto Alegre e os Campos de Cima da Serra em direção a Vacaria e São Paulo. E essa rota era a principal do comércio. E Antônio Prado era considerado um dos celeiros aqui da região. Porém, o desvio dessa rota, que aconteceu lá por 1940, 37 e 40, foi que Antônio Prado começou a ter essa estagnação, já desde a década de 40 em diante. A ponte do Rio das Antas, essa que está ali ligando Antônio Prado a Flores da Cunha, ela foi construída em 1968, mas a primeira ponte programada, que é aquela que está lá no Passo do Corfe, aquela ponte lá foi importada da Alemanha, toda de ferro, e era para ser instalada aqui no Passo do Simão, onde surgiu Antônio Prado, que era o principal passo que ligava Antônio Prado a Flores da Cunha, que é a antiga Nova Trento. E essa ponte, por questões econômicas e interesses políticos também, ela saiu daqui, o Borges de Medeiros deu autorização para levar a ponte lá para o Passo do Corfe. É uma das fotos da construção da ponte, ó. Estava ainda construindo os pilares da ponte do Rio das Antas, ó, que vai ligar Antônio Prado a Flores da Cunha. Ó. Então a ponte e a estrada foram as duas determinantes que deu isolamento a Antônio Prado até a década de 80. Todas essas construções que a gente vê aqui no centro histórico de Antônio Prado, aqui, ó, ficaram preservadas, né, até a década de 80. Então as casas são lá de 1880 até a década de 40, né? O apogeu de Antônio Prado nessas décadas, década de 40 já não era mais economicamente tão significativa. E aí as casas, elas permanecem como estão até a década de 80, quando se iniciam esses estudos. Então a estagnação do município é anterior ao tombamento, né? Então o tombamento só foi possível porque houve essa retração, esse afastamento de outras culturas, então se fecha, se mantém, confunde-se a causa da estagnação econômica da cidade e não foi o tombamento em si, ele foi anterior. Isso aqui se tornou, era uma coisa natural para nós ver as casas de madeira. O que não era comum era nós ir para Caxias do Sul e ver os prédios, né? A gente determinou 3 análises que foram feitas nos desenhos para chegar nessa conclusão das funções dos lambrequins. Então a primeira análise foi estrutural, que é como é que é essa peça, como ela é constituída, quais são as medidas, qual é o material que ela foi feita, qual é a pintura que ela recebeu, toda essa análise física, do elemento físico. Depois disso a gente fez uma análise morfológica que envolvia a forma, a estrutura, quais eram os principais elementos que ela trazia, se trazia mais linhas retas, mais linhas angulares, mais linhas circulares. E a última análise, que é a análise simbólica, que a gente traz aí o efeito, o que ele lembra, né? Se ele lembra uma flor, se ele lembra alguma forma geométrica, algum animal, alguma estrutura que a gente possa relacionar com outros elementos. Mas uma característica bem marcante dos lambrequins italianos é a relação com elementos da natureza, principalmente com flores, com plantas. Se a gente olhar analisar outros desenhos, por exemplo, os alemães, eles já lembram rostos de cabra, já trazem alguma coisa de borboleta. E os poloneses são uns traços bem mais retos e não tem todos esses detalhes desses buracos que eles têm no meio, né? E tu vê que esse é uma característica bem diferente dos outros, né? Ele lembra uma renda grega, uma coisa mais bem geométrica, não tem nenhuma linha circular, nada. Ele tem algumas características que podem ser polonesas, mas a casa também é italiana, então eu acredito que não seja esse o caso. E ele foi estudado justamente por ser diferente dos outros modelos, né? A gente começou a usar esses elementos a pedido de alguns clientes mesmo. Que pediam, eu queria alguma coisa que me lembrasse Antônio Prado, então coloca um lambrequim. A gente começou uma pesquisa fotográfica mostrando todos
lambrequins nas construções do centro histórico de Antônio Prado, porque existem casas do interior que também trazem essas referências, algumas imagens. Então, depois desse primeiro passo, desses estudos de desenho, de todo esse trabalho, foi definido um elemento gráfico que é uma parte do lambrequim, que é essa aqui, e a partir dele que se criou todo o símbolo, né? O que eu queria mostrar com essa marca era uma valorização da história do Antônio Prado, da arquitetura, da natureza e do artesanato, que durante essa pesquisa a gente estudou alguns elementos culturais da imigração italiana. Então eu queria trazer tudo isso nessa marca, né? E aí a gente, através daquele elemento, chegou nesse símbolo que pode ser uma flor, que pode ter uma relação com a Rosa dos Ventos, que pode ter uma relação total com o artesanato, traz o valor da arquitetura. E aqui a questão das cores, a gente na época o IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, atribuiu para Antônio Prado uma cor, que é esse amarelo queimado, assim, um amarelo mais escuro. E ele também tem relação com a palha de milho e trigo, que a gente tem bastante artesanato aqui, né? Com a sega manual. Riscar. 1 centímetro e pouco. Olha a bagunça da caminhonete. Guardei. 29 anos que ela vai comigo. Olha, eu ficava assim apaixonado de ver aquelas coisas bonitas. Eu adorava. Inclusive, nós secava o trigo aqui no moinho, aqui na praça. E eu ia olhar as casas assim, mas meu Deus, mas quem que fez isso ali? Eu tinha 6, 7 anos. E eu adorava ver isso, mas eu chegava meio emocionar, sério mesmo. Coisa que eu adoro, sério mesmo. Só falta cantar. Canta, Pipi! Canta, Pipi! Não, é incrível, né? Esse é pinheiro. Isso aqui é pinheiro. Branco, é bonito. Pode botar um prego aqui que não racha. Sim, essa aqui é branca, isso aqui é madeira branca, de madeira. Mas ao redor disso aqui por dentro era maciça, mais dura que nem um demônio. E era cerno, mas cerno mesmo para valer. Le scandole anche fea, le scandole. Ma quello sulle case, no lugar das telhas. No lugar das telhas é le scandole. Pareio. Tem que saber cortar o pinheiro, tem que saber tudo. Largava a torre de uma serraria, mas a serraria pega a torre dessa grossura aqui, ó. Que em 2 homens não abraçava. Tirava toda a casca da coisa com machado e depois rolava dentro da serraria. Depois pegava em cima do banco e vai. A serraria é... fora agora. Tá a polegada certa, né? Era... se chamava pinheiro de copa. Aquele pinheiro antigo, sabe? Tinha de 2 metros de grossura. Eu já cortei pinheiro de 2 metros de grossura, arcária. Era fora de sério. Hoje tem pouco. Muito pouco. Vamos ver. A casa, ele desmanchou uma velha antes de casar e fez essa com a madeira velha, ele mandou beneficiar e fez a casa. Tu não consegue plantar um prego, a madeira boa que tem dentro. É madeira que não tem fim. De pinheiro. O pinheiro de antigamente derrubava 7, 8 para fazer como é que eu vou te dizer, pouca madeira, porque queria aproveitar todos os cernos que nem fosse, né? Todas as casas eram feitas em pinheiro, né? Toda a construção. Olha essa tábua, sem nenhuma emenda. Hoje a gente não encontra mais isso, né? Depois da reforma, agora o IPHAN mudou as regras, então a gente tem que fazer todo esse detalhe da madeira, quando essa parte que está apodrecida é substituída, e tem que fazer um recorte aqui, e a gente, para
para escorrer água. Antigamente era uma latinha que eles colocavam assim. A arquitetura em madeira, ela, no âmbito do restauro, ela é contraditória, né? Porque eu não vou conseguir manter a madeira eternamente. Então, o original, autêntico, aos poucos ele vai sendo substituído. E preservar a arquitetura tombada não é tão fácil assim, né? Existem normativas, existem critérios de intervenção, existem... A madeira em si, ela é uma arquitetura que inclusive a característica arquitetônica dela é que ela possa ser substituída, ela não é uma arquitetura para ser eterna. Então ela tem encaixes, ela tem outras tecnologias construtivas que de tempos em tempos ela precisa ser, enfim, refeita, né? Então esse ônus todo está por conta do proprietário. Sim, né? Hoje isso aqui, se eu fosse reproduzir para uma casa, eu faria esse desenho em um AutoCAD, né? Um software, e passaria para um centro de usinagem. Então eu teria uma precisão imensa, seriam todos iguais, né? Seria muito bom para trabalhar. Só que aí perde esse toque de originalidade, né? Toda a peça foi feita, toda a peça vai ter um detalhezinho, uma marca que a ferramenta entrou. Com certeza, se ir lá e tirar um outro, não vai ser exatamente igual. A usinagem hoje num centro, né, é uma ferramenta CNC, ela trabalha com as 3 medidas, né, X, Y e Z. Ele precisa de uma programação, então essa programação pode ser um desenho, normalmente é o que é feito, e eu importo para essa máquina. Então esse é um trabalho um pouquinho complexo para fazer um desenho, porque eu não tenho medidas, não existe um projeto para mim seguir. Sim, eu vou ter que pegar todas essas medidas e ir testando em cima do molde para ver, porque eu não tenho a medida qual que é o raio disso aqui, aonde está o centro desse raio. Foi feito manualmente, não existe uma medida, um ponto aqui específico. Já quando eu boto numa máquina CNC eu vou perder, né? É um desenho e ele tem uma precisão enorme, então eu vou conseguir reproduzir isso infinitas vezes com uma precisão imensa. Eu vou chegar aqui, pegar a primeira peça que eu fiz e pegar a penúltima, encaixar em cima, vai ser perfeito uma com a outra. Olha que bonito que fica isso ali, ó. Olha Esse só. aqui é o lembrequinho modelo da casa da Pellegrino Grazetin, aí do lado da casa da Nene ali. Ah, Nós vamos aproveitar que olha que lindo. são 28 lembrequinhos que vai desse lado e 28 do outro. É o Os certo. 2 central e os 2 lateral. É o certo para tudo o caimento certo do lambrequinho. É. Tem que medir a altura e o comprimento aqui, para dar o caimento. É, isso aí. Aí não tem erro. Olha que Mas bonito. esse é o central, ó. Sim. Esse aqui, ó. Olha, Esse é bonito. o central. bonito, né? Sim, bonito. Legal. Tinha os lembrequinhos da casa, né? Tinha, Ali. mas quando queimou, ali que pegou fogo, que eles estavam lá guardados, Sim. pegou fogo tudo, né? Certo. Então ficou sempre, porque a Leonora até tinha mandado fazer, de um que tinha velho guardado, Certo. ela tinha mandado fazer. Já que as casas são tombadas e faz parte da edificação do tombamento, eu acho que recompor faz parte de manter a história também, Também né? é uma parte da memória, Da né? memória, da exato, Prado. com certeza. Então, Mas vai ficar bonito, sim. Eu acredito que como país a gente é muito jovem ainda, como região, dentro de um país a gente é uma região jovem, 100 anos, tem as nossas casas, por exemplo. Num país com entendimento cultural complicado, né? E regionalmente uma cultura do construir, do produzir, de que o velho tem que ser sobreposto pelo novo, pela conquista material, né? Em que o mostrar suas conquistas financeiras é uma necessidade, um ato impositivo de manter uma arquitetura em madeira, cuja lógica seria sobrepor por uma arquitetura em alvenaria, que inclusive eles utilizam a expressão não podemos construir nossas casas de material, né? Por que a madeira não é material? Ela é material, mas ela não é um material que significa que houve um avanço daquela família, né? muitos desenhos desses aqui devem estar projetados lá na Itália, de onde eles vieram. Eu também acredito que sim, né? Porque a questão da representação do lambrequim era sempre ligada a casas com poder aquisitivo, né? Tinha essa relação. Então, numa dessa, o pessoal olhava lá, chegou aqui, tinha condição de fazer, de reproduzir e fazia. Muitos vieram na cabeça, né? Quem pensou nesse desenho aqui
realmente tinha como conhecimento de proporção também, de detalhes, de ângulos, né? Isso, e era um trabalho, acredito eu, que único. Que pegar esse lambrequim, mudar de casa, vai destoar. Pela proporção da casa, largura, altura, caimento de telhado. Então, cada lambrequim desse era feito para casa. O cara imaginava, puxava as proporções e fazia. Aí, segura aí! Um dos motivos que me levou a fazer esse estudo e criar essa marca foi justamente essa convivência diária que eu tive com esses lambrequins. Inclusive na casa da minha mãe tem lambrequins, tem uma varandinha assim com os lambrequins lá pendurados. Essa é a casa da minha mãe. Esse é o desenho do lambrequim que eu usei como inspiração para fazer a marca para Antônio Prado. Eu adorava desenhar casas e outras coisas. Eu sentava do outro lado da rua lá e ficava olhando essa, a da vizinha aqui do Sestioquete e a de baixo ali, da Dona Serafina. Então, essa é a fonte de inspiração aqui que eu vivi minha infância e boa parte da minha vida adulta. Para mim é fazer parte da história. Tu poder um dia ir na praça num domingo e dizer, ó, essa casa aí foi feita lá na década de 40, lá no ano 2019, notou-se lá, há vários anos atrás, que faltava 2 peças, a gente foi lá, reconstruiu aquelas peças, reposicionou elas. Então é parte da história, que daí os filhos e os netos também vão poder contar. Zé Feni. Parece um demosol. Tá bonito? Para enfeitar a casa só. Frescura de italiani. É vero? Arca madonna.